seus irmãos também? Quero agradecer a Deus, né? Louvar a Deus em todo momento. Porque tem sido bom, né? Glória a Deus. Mas, Deus para mim, pastor Celino, ele falou, nós conhecemos há pouco, né? Mas parece que tem uns 35 anos, mais ou menos. Na verdade, um sorriso fácil, de amizade muito simples, né? Quero agradecer a Deus pela sua vida, né? Pela sua igreja. E aqui também agradecer a Deus pela vida de pessoas que eu conheci logo lá no início da minha conversão, pastor. Nossa irmã Help, ali atrás, e a Adriana que está do lado dela, né? Faço menção nas duas, mas aqui já cumprimentando a todos os irmãos, faço menção porque tem um estilo muito grande. Me lembro, inclusive, de 99, né, quando eu vim para lá, nós estávamos trabalhando em Belo na época, com a minha filha cantou, tem uma árvore cortada, né, quase morta. E nós começamos para a Help, né, que na época no ano 2000, qualquer coisa, fizemos a reforma na frente da igreja ali. Pouco convertido, o esposo da Adriana, né, Anderson, né? Eu e o Anderson fizemos a reforma ali dessa frente da igreja ali. Isso há 20 e tantos anos atrás. Glória a Deus. Né? E eu me lembro que me esperava muito na Help, porque na época ela fazia obra de missões, né? E gostava muito de ver ela falar de Deus, porque para mim tudo era novo, né? Tudo era muito novo. Ela falava de Deus com uma simplicidade, com uma profundidade ao mesmo tempo. E aquilo me contrastava aquilo que eu pensava que sabia de Deus. E no período, nessa época, eu me lembro que aprendi muita coisa, né? Porque eu acho que a Bethesda, né? Ela ia muito na igreja Bethesda, com o Cássio. Aliás, eles iam de todas as igrejas, né? Eles davam muitos outros ministérios também. Converti nessa época e Deus me levou logo a ter uma experiência com Ele. Me converti em 99, no ano de 2000 me batizei. No ano de 2001, minha filha tinha nascido há pouco, 2002, mais ou menos. E fui para a igreja, comecei a caminhar pela fé. Bem rápido esse mundo, depois vou pregar mais uma hora, viu, irmãos? Bem rápido. Vou pregar mais uma hora depois. E Deus, então, eu com esse caminhar com Deus então levou uma experiência lá no princípio da minha conversão que ela foi totalmente impactante, e moveu minhas mãos nesse crescimento. Estava no Ribeirão Vermelho na época. E fomos para a igreja, para um culto da igreja bem pequena, nosso ministério na época. No princípio, bem pequenininho, assim como é hoje, mas ainda mais naquele tempo. Culto de quarta-feira, pouca gente, talvez ali umas 6, 7 pessoas dentro da igreja. E nós valorizamos culto, quando tem pouca gente, achamos que Deus opera quando tem muito. E Deus veio quebrar essa normalidade no meu pensamento. Essa menina, minha filha, a Kelly, na época estava ali com poucos meses de vida, poucos dias de vida. E eu ali cheio de fé, ali sentado no canto da igreja, tocando violão, para o irmão que está ali louvando. E a minha esposa lá na porta da igreja, com a Kelly. E de repente eu percebi que a minha esposa estava assim meio quieta, e eu lá na frente. Não era nem batizado na época, não. Estava caminhando para a igreja, caminhando pela fé. E ela começou a ficar assim meio que inquieta lá atrás e de repente ela entrou dentro da igreja, gritando que a minha filha estava morta, minha filha estava morta, minha filha estava morta, naquele desespero. E eu naquele momento ali cheio de fé, cheio de alegria de estar na casa de Deus. E vi a minha esposa gritando daquele jeito, falei, o que está acontecendo, meu Deus? E fui de encontro a ela, pegamos a minha menina, a Kelly, e o pastor estava naquele momento ali ministrando. Ele então pede a igreja para se pôr de pé, e eu com a criança na mão ali, a menina roxinha. Eu não vou falar que estava morta, porque eu não sou clínico para pensar isso, mas os sinais vitais, que é normal de quem está vivo, não tinha batimentos cardíacos, não tinha temperatura, não tinha nada. Ela estava inerte no colo da minha esposa, roxa, e acho que teve tipo uma convulsão, mais ou menos assim.
Só sei que não tinha momento, a igreja então se levanta naquele momento, começamos a orar. Foram 15 minutos de oração e naquele momento passou um filho na minha cabeça: Deus, o Senhor me trouxe para a tua casa para matar minha filha. Aquele era o meu pensamento naquele momento. Vim para a igreja não pregando que Deus é o Deus que dava vida, é o Deus que trazia alegria, porque é isso que as pessoas ensinam nessa igreja hoje, né? Que vamos para a igreja, não temos luta, não temos prova, não temos dificuldade, e isso foi o que implantaram no meu coração. E sabemos que um crente, além de ser crente, ele também tem uma vida natural, como qualquer pessoa. Ele sofre, ele chora, ele passa por processos diversos. E naquele momento a minha menina ali no colo da minha esposa ali, inerte, né? A minha esposa chorando, a igreja ali clamando, e eu não sabia o que fazer, talvez pensando no meu coração, é melhor levar para o hospital, talvez tenha uma solução, e o pastor, nós vamos orar por ela. Então o horário ali mais ou menos uns 10, 15 minutos. De repente a menina que estava ali apagada no colo da minha esposa, ela vai dar um suspiro, vomita, daí volta naquele momento a ter respiração, a ter pulsação, a se aquecer. E Deus naquele instante mostra que Ele é Deus daquele que crê, daquele que ora. Deus mostra que Ele é Deus daquele que naquele momento Ele quer tratar. E Deus nessa noite trouxe você aqui, porque Ele tem um tratamento da parte de Deus que vai fecundar a libertação da tua alma. Deus faz isso. Aleluia. E hoje está aqui a minha filha, né, que louvou aqui maravilhosamente. Glória a Deus. Diferente de mim, que não sei cantar nada, né, não tenho muito menos afinação, mas a minha filha está aí louvando a Deus, e louva a Deus pela vida, né, da minha filha, louva a Deus por tudo que Ele fez. Aleluia. Então digo e tenho certeza que o Deus que curou, Ele cura hoje. O Deus que sarou, Ele sara hoje. O Deus que batizou, Ele continua batizando hoje. O Deus que porque Ele é Deus. Se for na minha congregação e perguntar sobre a pregação do pastor Robert, vocês vão falar: não vou embora da igreja hoje mais. Eu gosto muito de pregar. E para uma pessoa que antes era gago, daqueles gagos de bater o pé no chão para falar, irmãos, eu era tão gago que eu tinha vergonha de sair na rua. Eu lembro que eu tinha 16, 17 anos, né? Os meus colegas todos saíram para a rua para divertir. Eu falei: não vou ficar em casa, não é porque eu era caseiro, é porque eu tinha vergonha. Gaguejava em extremo. Falei um dia, falaram: Deus te deu o dom da palavra, você vai pregar a palavra. Falaram: só se for noutra encarnação, né? Gago igual eu sou, como que eu vou pregar, né? E Deus então fez a obra, porque aquele que começar uma obra, Ele é fiel, Ele não deixa o homem no meio do caminho, né? E Deus tratou, né, talvez ali na minha dicção, e melhorou alguma coisa. Hoje o gaguejo, mas não precisa bater mais o pé no chão, né? Porque naquele tempo gastava muito sapato, né, de tanto bater o pé no chão. Mas hoje, graças a Deus, não precisa de tranco mais não. Vai pegando de qualquer jeito, porque Deus, Ele fez a obra, né, irmãos? Deus é fiel. Abra a tua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 32. Aleluia. Capítulo 32, versículo 22. Diz amém, você que encontrou. E levantou-se aquela mesma noite e tomou 2 das suas servas e seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo quanto eles tinham. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa, lutando com ele Jacó. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual o teu nome? E Jacó responde: Jacó. Então disse: Senhor, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel,
pois como príncipe lutaste com Deus e com homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. Deus, fala conosco nessa noite. Através da tua palavra, sei que capacidade não tenho, sei que capacidade não vem de mim, mas o Senhor é Deus que nos inspira. Te peço para inspiração nesse momento, para falar com a tua igreja, com a menina dos teus olhos, com a noiva tua, Pai. Usa meu coração, minha mente, me descortino diante do Senhor. E reconheço, Pai, que é o Senhor quem fala, é o Senhor que é o manancial que jorra. Então que nessa noite esse manancial possa estar jorrando aqui em nosso meio, e que possamos, ó Pai, ao findar esse culto, saímos aqui, ó Pai, saciados, porque a tua presença fez isso. Permaneça conosco, nos dê vitória em nome de Jesus. Pode tomar teu assento. Louvado seja Deus. Capítulo 32 de Gênesis. Aqui vem nos falando acerca, né, de um dos fatos, né, que foram ocorrentes, né, com Jacó. Capítulo 26 vem falando desde o seu princípio acerca da história desse homem. E a história de Jacó é uma história bem conflitante, porque Jacó, o princípio dele não foi lá aquelas coisas. O princípio dele não foi aquelas coisas. Mas a Bíblia fala que é melhor o fim das coisas, né, do que o princípio delas. Talvez você nesse momento está questionando e contestando contra Deus o que está acontecendo. Espera o fim. É melhor o fim das coisas. O fim das coisas sempre é melhor. E a Bíblia que fala no livro de Gênesis 32, versículo 22, que Jacó ele fica só. Aqui nesse momento não é o mesmo Jacó lá do princípio, que estava rodeado por suas mulheres, por seus filhos, rodeado ali pelos seus servos, rodeado ali pelas suas coisas que ele adquiriu no decurso de sua vida. Jacó ele vive uma vida ali totalmente em volta a coisas que estavam lhe cercando ele. E nós gostamos de estar sendo cercado por coisas e por pessoas. Até porque o homem não foi feito para viver só. Então quando nós estamos em volta a pessoas, nós sentimos bem com isso. É por isso mesmo que falou a Bíblia, né? Muito me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor, porque a casa do Senhor ela é repleta. Ela traz consigo essa comunhão. E aqui nesse momento Jacó, conflitando com aquilo que era o princípio da sua história, ele estava só nesse momento. Esposa não estava aqui com ele nesse momento, os filhos não estavam aqui com ele nesse momento, os servos que ele adquiriu durante a sua vida não estavam aqui com ele, as coisas que ele conquistou não estavam aqui nesse momento. A Bíblia nos fala que ele chegando aqui nesse val chamado Jaboque, a palavra vem nos relatando que ele pega tudo quanto estava com ele nesse momento. Ele então vai em direção à outra margem do ribeiro. Chegando nesse ambiente, diz a Bíblia que ele pega talvez os seus filhos ali, ele vai levando os seus filhos, a tua esposa, e chegando lá do outro lado, ele ali com carinho deposita, ele coloca ali todos ali, a outra margem do ribeiro, não da margem de cá, mas do lado de lá. Ele volta então, ele pega ali, a Bíblia fala que tudo quanto ele tinha, que esse tudo quanto ele tinha já não é mais pessoas, mas aqui já são coisas. Ele pegando tudo quanto ele tinha, a Bíblia nos deixa claro que já não eram mais seres humanos, mas aqui eram coisas físicas, inanimadas. E ele deixa tudo lá do outro lado, pastor.
Eu entendo que ele não mistura as coisas, né, com pessoas, porque nós como seres humanos incorremos às vezes nesse erro de estar misturando coisas com pessoas, e sabemos que às vezes coisas começam então até mesmo a sobrepor valores de pessoas. Se não formos vigilantes, nós deixamos que as coisas, elas começam a ter um significado muito maior para nós do que pessoas. Ou até mesmo roubar as prioridades. E o texto aqui vem nos falando que ele pega tudo quanto ele tinha e deixa lá do outro lado. E ele então volta ao ponto aonde ele principiou toda essa narrativa. Ele deixando lá, ele volta. E diz a Bíblia que quando ele volta, então ele mergulhado ali naquele momento de solidão, porque as coisas que com ele se encontrava já não estão mais. Tudo quanto ele adquire ali no transcurso de sua vida, nesse momento é deixado para trás. E nós perguntamos, será que foram eles que abandonaram Jacó? Mas não, aqui a Bíblia nos deixa claro que não foi eles que abandonaram Jacó, mas Jacó foi quem abandonou essas coisas. Eu não sei em que momento, mas eu entendo aqui que algo tocou o coração de Jacó, para que ele deixe do outro lado coisas e pessoas, e volte aqui, porque ele voltando ao princípio, diz o texto que quando ele se aproxima ali da margem do ribeiro, antes mesmo que Jacó ele se deposita naquele ambiente, diz a Bíblia, que o anjo de Deus ele desce. Entenda uma coisa, Deus ele vai tratar contigo, é quando você deixar coisas, é quando você deixar pessoas. Deus ele quer ter um confidencial contigo, mas para isso você tem que abandonar coisas, tem que abandonar pessoas, tem que abandonar situações, é porque Deus ele exige isso. Estamos aqui no culto de libertação e de milagres. E aqui o texto nos fala que essas coisas aprisionavam Jacó, a ponto dele chegar à conclusão que seria melhor ele enganar o seu filho, o seu irmão, porque para ele coisas era melhor do que pessoas. E o texto nos diz que quando ele chega ali à margem desse ribeiro, ele começa então a observar que um anjo vem. A teofania do próprio Deus, um anjo de Deus ali se instala. E a Bíblia vem nos falando que quando o anjo chega ali, ele chega em silêncio. O anjo não fala nada porque há momentos que Deus ele faz isso, ele vem no silêncio, ele não fala nada conosco. Nós queremos ter uma resposta, queremos ter da parte de Deus um sinal, queremos ver Deus ali nos demonstrar de maneira palpável e visível, né, o que Ele vai fazer, o que ou devemos fazer. Mas Deus está em silêncio, e nesse momento que não foi diferente. Deus estava em silêncio, pastor José Nilton, mas Ele estava ali. Porque é melhor você ter um Deus que está em silêncio contigo, do que você ter milhares de amigos que com palavras te destroem o teu coração. Entenda isso. Deus há momentos que Ele vai deixar de falar contigo, mas nunca vai deixar de trabalhar em teu favor. Aleluia. Ele pode até deixar de mandar a palavra, mas Ele nunca vai deixar de mandar a bênção em teu favor. Quem crê nessa verdade, levanta as mãos e glorifica o nome do Senhor. Que louco. Aleluia. Ele pode até deixar de falar contigo, mas Ele nunca vai deixar de estar do teu lado. E o texto nos fala que o silêncio ali, ele é contrastado por uma luta que acontece. Porque Deus não precisa falar para fazer. O homem ele fala muito e não faz nada, mas Deus ele fala pouco e faz tudo. É diferente, Deus é diferente do homem. Ele aqui no silêncio diz o texto bíblico que ele então começa a lutar com Jacó. Houve uma peleja ali naquele ambiente de solidão, porque ali a solidão não significava que Deus não estava ali. A solidão era de Jacó, mas não era a solidão de Deus, porque Deus, Ele sendo onipresente, Ele está a todo momento, em todo tempo. Talvez você está lá no teu quarto, lamentando, chorando por algo que está te acontecendo, mas ali Deus se encontra. Talvez você está lá no teu trabalho, ali do lado de tantos amigos que têm difamado o teu nome, mas ali Deus se encontra. Talvez você está lá nesse momento, diante de tantas pessoas que talvez não tenham te percebido, mas Deus nunca deixou de perceber que
você, homem e mulher de Deus. Ei, entenda uma coisa neste momento: Deus não é igual a homem, Deus é diferente. Deus nesse instante, Ele se instala nesse ambiente, começa a lutar. Uma guerra se trava, a batalha então começa a travar aquele ambiente de solidão. A Bíblia fala que Jacó começa a lutar com o anjo. Não diz em que momento. Fala a mão, o pastor grita muito. Abaixa um pouquinho. Irmãos, e ele começa então naquele instante a guerrear. Nessa luta diz a Bíblia que Jacó começa a prevalecer. Jacó não se entrega. Jacó não permite que o anjo venha subjugá-lo. Não sei por quanto tempo, não sei qual foi o momento, mas essa luta, ela vai ali tomando parte daquele dia. E Jacó naquele instante, ele começa a dados momentos, a demonstrar para o anjo que o anjo não ia prevalecer contra ele. E esse silêncio que contrasta com as pancadas que Deus dá em Jacó, essas pancadas que não foram para matar Jacó, mas trouxeram a ele ferimentos. Mas esses ferimentos não foram tão eficientes para fazer Jacó parar. Jacó não se entrega à vontade do anjo. Aquela teofania nesse momento, ela então começa a entender que estava ali guerreando com um homem que era irredutível, que não se rendia. E assim às vezes também nós nos comportamos. Somos irredutíveis com Deus. Deus está lutando para nos trazer uma libertação e nós estamos guerreando com Ele. Deus está tentando prevalecer contra nós para que nós venhamos a nos abandonar, nos afastar, a nos entregar à vontade dEle, mas nós queremos prevalecer contra o anjo. E Jacó vai prevalecendo, o anjo lutando, Jacó tentando prevalecer, o anjo lutando. Não diz a Bíblia por quanto tempo, quando começou essa luta, porque essa luta é particular, só você sabe quando foi que Deus começou a lutar contigo. E o impressionante de tudo isso é que nós às vezes vamos delegando essa luta, né, para o inimigo. Deus às vezes está tentando nos fazer, deixar com que Ele prevaleça sobre nossas vontades, mas nós queremos, irmãos, entender que é o demônio, que é o diabo, que é Satanás. Irmãos, entenda uma coisa: há momentos em que quem está lutando contigo não é o demônio não, mas é o próprio Deus, e Ele quer prevalecer contra ti, mas você não quer deixar Deus subjugar. Mas Deus te trouxe aqui nessa luta para que você entenda que existe um Deus, irmãos, que antes que houvesse dia Ele era Deus, e não há o que possa fazer escapar de tuas mãos. Operando eu, operando Deus, quem Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Fartura, rodeado por tantas coisas, 10 filhos. Que prosperidade é ter carro, prosperidade é ter casa, prosperidade é ter dinheiro no banco, prosperidade é ter saúde. Mas isso não chega a interpretar a etimologia, o que Deus quer falar de prosperidade. Isso não é prosperidade. E Jacó, ele era um homem que se enquadrava nesses tópicos que eu falei aqui. Não que ele se achava próspero, mas a atualidade de hoje diz que prosperidade é isso. E até quem pregue que quem não tem isso, irmãos, não serve a Deus ou está em pecado. E a Bíblia nos fala que Jó, tendo tudo quanto eu falei para vocês aqui, Deus fala assim, ó, o diabo, ele começa a rodear. Ele fala assim, ó, eu estou vendo aquele teu servo Jó, ele é íntegro, reto, temente a Deus, assim como o Senhor falou, mas ele só tem tudo isso porque de balde não lhe falta nada. Não lhe falta nada. Tira tudo quanto ele tem para ver se ele continua te servindo. Deus fala assim, ó, toque em tudo quanto ele tem, só não tira dele
a vida. A Bíblia conta que Deus então permite com que o adversário de nossa alma, ele toque e tire tudo que Jó tinha. E eu digo para você uma coisa, irmãos, tem luta que não é o inimigo não, tem luta que é Deus que está permitindo. Tem coisa que você está passando, que você está falando que é olho gordo, que você está falando que é pessoa que fez macumba, que você está falando que é pessoa que está lutando contra ti, mas é a mão do Todo-Poderoso. Sabe para quê? Para mostrar qual que é a essência do teu coração. Não foi assim que Deus fez com Israel? Eu vou fazer esse povo andar, peregrinar sobre a terra, eu vou permitir tudo contra eles para descobrir o que está no coração deles. Sabe por quê, irmãos? Tem momentos que o nosso coração, ele está enfeitiçado, o nosso coração, ele se encontra amarrado, aprisionado por tantas coisas, e é nesse momento que Deus começa a mostrar: eu quero ver se ele vai me louvar faltando tudo, eu quero ver se ele vai adorar meu nome faltando a ele dinheiro, eu quero ver se ele vai continuar adorando meu nome se faltar a comida, o mantimento que é o básico, eu quero ver se ele vai permanecer sendo o que ele fala que é e faltando tudo. E tira tudo dele. Mas quem foi que tocou? O inimigo tocou, mas quem foi que permitiu? Deus permitiu. E às vezes Deus está lutando com a gente, Ele está permitindo tanta coisa, que nós falamos: é macumba, é coisa ruim, é coisa mandada. Entenda uma coisa, irmãos, Deus, Ele nunca perdeu o controle de nada. Tudo quanto está acontecendo contigo está no controle de Deus. É Deus trabalhando o vaso, Deus, Ele quer fazer, quer lapidar a tua vida, e você não está entendendo nada. Você está tentando prevalecer contra as mãos do Todo-Poderoso. Entenda uma coisa nesse momento: essa coisa que você está enfrentando, aliás, é Deus que está pesando, permitindo, sabe para quê? Para que você venha se libertar de coisas que estão te segurando no ministério, coisas que estão te segurando na vida espiritual, coisas que estão permitindo com que você fique estagnado na tua vida junto a Deus. Mas nessa noite eu quero te dizer uma coisa: Deus está permitindo, porque existe um céu de glória reservado para você. Ele quer que você deixe coisas aqui, mas que você tenha coisas lá no alto, porque a palavra nos fala que Deus tem lá no céu aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu pelo coração do homem. O que Deus está querendo trocar contigo é coisa que você nunca vai perder com Ele, coisas incorruptíveis. A Bíblia nos fala que nessa luta, o anjo então ele percebe que Jacó, ele era muito forte fisicamente, que ele não prevalecia. Havia um decreto de libertação para Jacó, mas Jacó queria prevalecer. Havia uma vontade de Deus de libertar Jacó de algumas coisas, e Jacó tenta prevalecer. E o texto nos fala que quando o anjo percebe que Jacó prevaleceu, fala que naquele momento Jacó, ele percebe que o anjo, ele bate de maneira diferente ali. O anjo percebe que bater por fora não adiantava, então o anjo começa a ferir por dentro. Ele percebeu que o tratamento por fora foi ineficiente, ineficaz. E ele fala: agora eu vou tratar por dentro, porque tem coisas que Deus vai tratar contigo, não é por fora, irmãos, vai ser por dentro. É onde, irmãos, a tua esposa não vê, é onde os teus filhos não vê, é onde, irmãos, os teus servos não vão chegar, é onde o teu dinheiro não vai ter como intervir. Deus vai tratar por dentro. Deus vai tratar aonde, aliás, somente Ele tem poder de alcançar. A Bíblia nos fala que Ele vai e toca na juntura, ali nas divisões ali da bacia e fêmur, talvez ali num nervinho pequeno chamado ciático, ali escondidinho ali entre as juntas ali, o anjo vai e bate. Deus, Ele sabe muito bem aonde Ele vai bater, Ele sabe muito bem aonde Ele vai tocar.
A batida de Deus, irmãos, ela é certeira. Deus não é igual o meu pai, a minha mãe, que batia onde acertava. Eu me lembro quando menino, era muito artioso, era muito sapeca. Me lembro que quando nós saímos para fazer as nossas peraltices e voltando para casa, a minha mãe, como era mais estressada, o que ela fazia? Ela já esperava a gente lá na porta de casa, porque sabia que ali era a primeira recepção. Ali ela já recebia a gente com chinela na mão. O que ela fazia? Aonde é que a pancada pegasse, ali mesmo que ela ia bater. Ela não escolhia lugar para bater. Ela batia embaixo, batia em cima, batia na cara. Em todo lugar, irmão, aonde houvesse um pedaço de carne, ela estava batendo até onde não tinha. O meu pai era diferente. Meu pai era diferente, help. Meu pai era cadeirante. As duas pernas amputadas. Corre dele. Como? Não tinha perna, mas tem como correr dele não. Não tinha como correr dele não. Chegava lá em casa, pastor. Papai lá na beira do fogão. Fogão a lenha. Ele já falava assim para preta, pega uma vara lá embaixo. A minha mãe descia lá embaixo da horta, pegava ali uma vara de marmelo. Meu pai sentado na cadeirinha. Ele pegava aquela vara, na beira do fogão, passava um óleo, né? Você vai aqui aquilo, fazer doer mais. Ia sapecando aquilo lá no fogo. E a gente chegava na janela e só via o papai lá sentado na cadeirinha dele e manuseando aquela vara. Só de ver já dá vontade de chorar. Aí tinha de escolher passar pela mãe ou ir no papai. Mas tinha a arte que nós fazíamos, tinha de passar na mão dos dois. Meu pai era diferente, irmão. Help, meu pai fazia assim. Robert, só fazia assim com um dedo. Ou seja, vai para o quarto. Levantávamos e ia para o quarto. Eu, Richard, meu irmão gêmeos. Ia para o quarto sem correr, porque não tinha como correr, irmão. Se corresse, aquele ditado, que a galinha não foge do galinheiro, né? Meu pai era paciente. Vai demorar, né? Fazia arte cedo, chega em casa só à noite. E o papai, na toda a paciência, lá na beira do fogão, manuseando a vara. Quanto mais demorasse, mais óleo ia na vara. Quanto mais óleo na vara, mais ela ficava maleável. Quanto mais maleável, mais doía. Arte de manhã, apresentar diante do papai, à noite. Nós correndo do concerto do papai. O papai falava assim, falava assim, ó. Quando eu aprendi com a Help, tinha um livrinho lá em casa que era negócio de eu falo, pastoreando o coração da criança. Lembra desse livrinho? A Help me mostrou esse livrinho. E num dos textos desse livrinho falava assim, que você nunca bate na criança de qualquer maneira. Você sabia quem que era esse treino, mas o papai sabia muito bem disso. Falava assim, ó, 3 varadas. Ao pensar, 3 varadas é rapidinho, né? Vup, 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 3. Irmão, mas o meu pai, ele era arquiteto, né? Ele era engenheiro de como bater. Ele sabia onde bater. Aí nós lá no quartinho, eu e meu irmão, com uma vara você batia em 2. A vara parece que abraçava a gente assim, irmão, a cintura, e puxava. Aí só ficava aquele negócio, né, irmão? Naquele tempo de hoje não pode bater em criança mais, né, irmão? Não pode corrigir mais, né? Mas naquele tempo era assim. Mas eu louvo a Deus pelas varadas, porque eu virei homem, né? Virei gente. Se ele batesse mais um cadinho, ia virar mais gente ainda. O meu pai, então, ele 2. Ele vinha a terceira, 3. Aí ele já tá querendo puxar uma fora já, né? E colocava a gente de lado. O que eu quero que os irmãos entendam? Às vezes nós queremos correr a correção de Deus.
Você fez arte ontem, hoje pela manhã. Você está correndo de Deus para que Deus venha te corrigir. Mas entenda uma coisa: quanto maior o tempo que você chegar diante de Deus para corrigir, maior será a dor do conserto. A Bíblia nos fala que Jacó nesse momento Jacó, ele lutando com o anjo então começa a prevalecer e toca na juntura. A juntura então se desloca, porque Deus, ele é certeiro nas pancadas. E Jacó então começa a manquejar, ele se desconcerta tudo. E nesse momento eu vejo aqui um Deus que já não mais está batendo por fora, porque já não adiantava mais. Ele começa então a trabalhar por dentro. E é o que Deus quer falar contigo nessa noite. Talvez você não está querendo que Deus te conceda, porque você não está vendo nada acontecer. Mas Deus não está trabalhando por fora, meu filho. Por fora deixa a marca, né? Mas por dentro deixa a cicatriz. É o que Deus gosta de fazer. A Bíblia nos fala, irmãos, que Ele mesmo faz o ferimento, mas Ele mesmo é aquele que vem curar a chaga. E Ele trouxe aqui nessa noite, amados irmãos, te libertar de muitas coisas. Essa pancada é eu falando para você, ó, se o Filho libertar, verdadeiramente sois livres, verdadeiramente sois livres, verdadeiramente sois livres. Deus está trabalhando. Aleluia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia vem nos falando isso aqui. Jacó, ele não entendia. Ele não entendia isso, pastor. E essa pancada que ele toma aqui na juntura deixa marcas. Ele começa a manquejar. E Deus, o anjo de Deus naquele momento, após estar ali, fez tantas atrocidades com Jacó, porque nesse momento não vejo mais um Jacó que estava caminhando normal, mas um Jacó que talvez tentava se locomover, mas de maneira manquejante, de maneira desconcertada, fora daquilo que é a normalidade dele. E Deus fala para ele assim: help, já é alva e vem raiando, a alva está subindo, me deixe ir. O anjo nesse momento pede para que Jacó deixe ele ir. Me deixe ir, porque a alva já sobe. E qual que é a resposta de Jacó? Eu não vou te largar enquanto tu não me abençoares. Aleluia. Eu não vou te deixar, não vou te largar enquanto tu não me abençoares. E o que me chama a atenção nisso, sabe o que é? É que esse largar de Jacó era após ele apanhar, ele ser açoitado pelo anjo. E às vezes, amados irmãos, nós nos comportamos de maneiras diferentes a essa. É quando Deus começa a tratar com a gente, nós queremos sair da igreja. É só você ver um irmão virar a cara para você na rua, você fala, não vou mais servir a Deus. É quando você talvez dá um tropeção ali no meio do caminho, quando está vindo para o culto, você fala, não quero mais saber esse Deus. É quando a porta fecha, é que você fala, Deus não existe na minha vida. É quando tudo parece estar dando errado, você fala assim, cadê o Deus que eu sirvo? E aqui Jacó, após apanhar, ele fala assim, eu não vou te deixar enquanto você não me abençoar. Aleluia. As pancadas de Deus fez ele se apegar mais a Deus. O conserto de Deus fez Jacó se apegar mais a Deus. Um Jacó que há 20 anos, no capítulo 26, diz a palavra do Senhor. Um Jacó que há 20 anos, no capítulo 26, ele após ali uns problemas que aconteceu dentro da tua casa, diz a Bíblia que Jacó, ele ao invés de resolver esse problema, ele preferiu pegar as suas tochas e sumir de casa. E ele foge do seu irmão, após roubar dele o direito de primogenitura. E aquilo trouxe marcas. Ele foge da presença do teu irmão, porque o irmão naquele momento jura ele de morte. Ele, em vez de dar ao seu irmão naquele momento o direito, né, de enfrentar aquela situação, Jacó resolve, ele prefere fugir. Não demonstra arrependimento. E é sobre essa prisão que eu quero dizer para você nessa noite. A prisão do arrependimento.
E essa prisão faz com que Jacó fique 20 anos recluso nela. E durante esses 20 anos ele apanha muito. Ele vai para a casa de Labão. E ali Labão, ele trata meio um pouco com Jacó. E Jacó começa então a adquirir posses. E as posses naquele momento começam a roubar o caráter dele. As posses que ele adquire no caminho faz com que ele esqueça do caráter divino. Aquele momento bom que ele começa a viver, a vivenciar, faz com que ele esqueça que ele tinha de arrepender do que ele fez com o irmão dele. E aqui no capítulo 20, quando Deus pergunta isso através desse anjo: quer que eu vá embora? Ele fala: não, se você não me abençoar, eu não vou deixar ir embora. E o anjo pergunta: qual que é o teu nome? Qual que é a resposta dele? Jacó. O meu nome é Jacó. Há 20 anos atrás foi feita ele a mesma pergunta: qual que é o teu nome? Qual que é a resposta dele? Esaú. Ele chegou diante de Isaac, que estava ali cego, sem visão. Isaac queria abençoar Esaú. Ele vai e usurpa aquele momento ali, entra diante. Isaac pergunta: qual que é o teu nome? Porque a voz era a mesma voz de Jacó, mas o cheiro era cheiro de Esaú. E ele tenta enganar o teu pai naquele momento e fala assim: o meu nome não é Jacó, meu nome é Esaú. E Deus aqui nesse momento pergunta para ele: qual que é o teu nome? Ele não tinha como esconder, pastor. Porque você pode até esconder do homem, mas você não consegue esconder de Deus. Talvez para um homem você é até Esaú, mas Deus ele sabe muito bem que para ir diante dele você é Jacó. Talvez para o seu esposo, para os seus filhos, você pode até ser Esaú, mas o importante é que Deus nunca esqueceu que você não passa de um Jacó. Rouba aquele moço que está aí nos patamares adversos ao de Deus. O anjo pergunta: qual que é o teu nome? Era a libertação que ele tinha de receber. Eu disse que eu era Esaú. Porque eu não passo de Jacó. Aleluia. E Deus nessa noite trouxe aqui para que você reconheça que você não é Esaú, mas que você é Jacó. Ele quer que você nessa noite discurtire diante dele e fale: Senhor, eu sei que o homem pensa que eu sou Esaú, mas diante do Senhor, no ato do Senhor, eu quero te dizer que eu sou Jacó. A Bíblia vem nos falando, irmãos, que naquele instante o arrependimento, ele visita o coração de Jacó. E Deus naquele instante, irmãos, ele traz o maior milagre na vida do ser humano. Não é o milagre, irmão, da ressurreição, não é o milagre, irmão, da cura, não é o milagre, irmão, das posses que você vai adquirir, mas é o milagre do arrependimento. A Bíblia nos fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, aleluia, para, irmãos, quero que você tenha arrependimento, para que você tenha arrependimento. Se o Filho libertar, se o Filho libertar, se o Filho libertar, Jesus está aqui nessa noite e Ele quer trazer libertação para a igreja. Quem quer receber? Quem quer receber? Quem quer receber? Quem quer receber, levanta as mãos e dá glórias a Ele. Ah, pastor, mas eu sou crente, pastor. Já tem 20 anos que eu estou na igreja. Já tem 30 anos que eu sirvo a Deus, pastor. Há quem pense, irmãos, que libertação é para quem está no mundo. Ao vir para a igreja, levantou as mãos, ó. Mas a Bíblia nos ensina sobre regeneração, irmãos. A regeneração dos processos da salvação. Não tem como você se santificar se você não se regenera. Não tem como você ser santo se você não consegue se regenerar. Aleluia. O texto aqui nos fala que Jacó, aleluia,
ele entende a mensagem. Hoje eu entendo porque que o anjo queria bater por dentro, porque essas sensações, essas vitalidades da alma não saem com chicote, essas vitalidades da alma não saem com dinheiro, essas vitalidades da alma não saem, irmãos, com uma vida bem-aventurada, mas essas vitalidades da alma só vai sair, irmãos, com a mão de Deus por dentro, a mão de Deus por dentro, a mão de Deus por dentro. Eu tenho sentido nessa noite que Deus está tocando vidas aqui nesse momento. Eu sinto Deus aqui nesse altar, pastor. Eu sinto a presença do Eterno em nosso meio nessa noite, mas não para curar simplesmente o físico, não, mas Ele está tratando feridas aqui nessa noite. Recebe a cura, recebe a cura, recebe o milagre da parte de Deus. Xarabraço. Deus não te trouxe aqui simplesmente para que você saia andando. A igreja dos dias atuais, irmãos, inverteu os valores. Aonde vamos para os cultos esperando ver o coxo andando, ver o cego enxergando, não dizer que eu não quero ver isso, irmãos. Não entenda mal o que eu estou dizendo. Eu creio nessas coisas até o tutano. Mas eu sou de um tempo em que nós vimos para a igreja, já vimos para a igreja, irmãos, com o coração quebrantado, porque desde cedo nós já estávamos sentindo a presença de Deus. O culto era simplesmente um transbordar da comunhão do Espírito. Eu sou de um tempo, irmãos, em que nós passamos muitos momentos ali envolvidos com coisas do Senhor. Eu sou de um tempo, irmãos, onde o especial para nós não é ver essas coisas, irmãos, o batismo, o Espírito Santo, que é muito maravilhoso, o falar em línguas, mas eu sou de um tempo, irmãos, em que o bom é quando você chegava na igreja e viu o crente ali quebrantado, chorando, falando: Deus, eu me arrependo no pó e da cinza, eu me arrependo, Senhor. E hoje não vimos isso, pastor, não vimos isso. Som. Tá igual o crente, tá vendo? Esse microfone de crente só funciona batendo. Crente é assim, irmão. Se Deus não vir dar umas pancadas, não funciona, não. Eu sou de um tempo, irmãos, que a gente ia pro culto de Santa Ceia, que após a palavra de Santa Ceia, o crente falava assim: Senhor, eu não sou digno de tocar no teu banquete. Eu sou de um tempo, irmãos, que mesmo eu estando em pecado, eu vinha para o culto de Santa Ceia, porque muitos pensam que eu não vou no Santa Ceia, não vou participar mesmo. Eu sou de um tempo, irmãos, onde nós valorizávamos o ser do que um ter. Por isso que a minha mãe na fé é a Help, né, Help? Aprendi tudo isso com a Help, com o Cássio. Sou de um tempo, irmãos, em que nós valorizávamos o simples de Deus. E aqui Jacó, a Bíblia conta que quando Deus começa a tratar com ele, ele volta lá atrás, 20 anos. Livro de Apocalipse, capítulo 3, fala assim, a igreja de Éfeso: eu sei as suas obras, viu? Mas agora lembra-te de onde tu caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Não adianta voltar à prática das obras sem arrependimento. Vivemos um tempo em que nós pulamos essa parte, Help. Voltamos a fazer as primeiras coisas, mas sem arrependimento. Uma igreja que não respeita princípios de autoridade. A Bíblia que vem nos falando que Jacó, ele lembra, isso aqui não me pertence. Eu estou com isso, mas não me pertence, é de Esaú. Porque às vezes nós estamos vivendo, irmãos, uma vida que não nos pertence. O que eu quero dizer para os irmãos?
que não foi essa vida que Deus ele idealizou para os seus filhos. Vivemos uma vida de Jacó, no momento que nós tínhamos viver uma vida de Esaú. Que Deus quer falar conosco, irmãos, que Deus nos trouxe para o reino das luzes, não para que eu venha viver em trevas. Trevas, irmãos, não é vida para quem, irmãos, tem um chamado, um princípio de Deus. E Deus te trouxe aqui nessa noite para te libertar de tudo quanto está te impedindo de ser ainda mais fluido diante do Senhor. Ei, eu sei que você tem sido bênção diante do Senhor, mas nessa noite Deus te trouxe aqui para o arrependimento, para uma vida mais próxima com Ele. Porque quando Jacó ele vai para o Val de Jaboque, ele entende, ó, eu tenho que deixar tudo lá, porque se eu vou falar com Deus ali, Deus não vai estar no meio dessas coisas. Deus é Deus de vivo e Deus de morto, eu sei disso, mas Deus não mistura as suas coisas. É por isso que ele fala, ó, sede santo, como eu sou santo. Culto de libertação, irmãos. Curva a tua cabeça, já passei da hora, pastor. Fui rebelde. Curva a tua cabeça. Eu não sei em qual área da tua vida. Peçam a Deus para estar impetrando essa bênção sobre vocês. Eu não sei em qual área você tem que voltar a 20 anos atrás. Eu não sei em qual área que você se perdeu, mas Deus está te perguntando hoje, qual que é o teu nome? Ele fala assim, eu vim para os meus, e eles não me receberam, mas todos quantos receberam, deu a eles o poder de serem feitos filhos. O filho pródigo, quando ele volta para casa, ele resolve se despedir de suas imundícias, das suas sujeiras, porque ele sabia que chegando ali na casa do pai, o pai iria dar a ele novas roupas. E Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele dá uma nova roupagem a você. Ele quer colocar um anel diferente nos seus dedos. Ele quer colocar nos seus pés sandálias. Ele quer fazer a tua vida uma vida de novidade. Portanto, Deus, venha sobre nós nesse momento. Começa a partir de mim, ó Pai, aqui no altar do Senhor. Ó Deus, começa nesse instante a remover, ó Pai, de minha vida aquilo que talvez, ó Pai, tenha me feito viver como a vida de Jacó. Eu sei, ó Pai, que o Senhor tem para mim, ó Deus, um princípio de Esaú, um princípio de primogênito, um princípio de dono da promessa. Pai amado, eu sei que durante esse caminhar, ó Pai, eu me embaracei com coisas dessa vida, mas nesse momento, ó Deus, eu resolvo me colocar diante do Senhor, ó anjo nos céus, me colocar diante de Ti e te falar, Deus, eu pequei, eu errei, eu menti para Esaú, eu menti para o meu pai, e entender, ó Pai, que o Senhor é conhecedor de tudo. Ah, Senhor, começa a remover de mim, oh meu Deus, as minhas impurezas. Eu quero, Deus, a regeneração em minha vida, mas não depende simplesmente começa a fazer a obra, começa a fazer a obra, começa a fazer a obra, começa a fazer a obra. Olha Deus tocando a tua vida nesse momento, olha Deus tocando a tua juntura nesse momento. Aleluia. Recebe aí, recebe Deus essa noite. Recebe a presença. Recebe a presença.
Aleluia. A Bíblia conta que houve uma luta. Jacó começa nesse instante a tentar prevalecer contra o anjo. Mas a Bíblia vem nos falando, irmãos, que essa luta travada foi o próprio Deus ali lutando contra Jacó. Uma revelação de Deus para nós essa noite. Jacó nesse momento estava apanhando, era de Deus. E quando nós apanhamos de Deus, irmãos, quando nós choramos diante de Deus, nós estamos apanhando, sentindo a presença. Jacó apanhou, mas sentindo a presença. Jacó chorou, mas sentindo a presença. Jacó, irmãos, ele passou por aquele intempérie, mas sentindo a presença. Eu sei que está doendo, mas ainda bem que você está apanhando daquele que você apanha dele, mas sentindo a presença, sentindo a presença, sentindo a presença, sentindo a presença, sentindo a presença. Deus está batendo, mas sente a presença. Está te fazendo chorar, mas sente a presença. Está te fazendo chorar, mas sente a presença. Sente a presença, sente a presença, sente a presença, sente a presença. Queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, 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 glória a Deus. Que coisa boa, que coisa preciosa, né? Que revelação profunda, que coisa gostosa. Logo em seguida Jacó tem que encontrar com Esaú de novo, e Deus precisava mudar a vida dele. E é gostoso quando a gente vê Deus mudando as nossas vidas. Ou melhor, quando a gente permite que as pessoas continuem insistindo em lutar pelo reino de Deus. Que coisa gostosa. Que Deus nessa noite continue falando no nosso coração ao irmos para nossas casas. Que Deus fale a nossa alma, né? Que coisa boa, essa campanha. A Cida esses dias falou comigo, Senhor, que coisa gostosa essa campanha da sexta-feira. Muitos pregadores aqui na igreja, mas é tão bom a gente sentar para ouvir outras pessoas. Quantas revelações Deus tem dado nesses dias ao nosso coração. Que coisa gostosa. Eu quero te dar mais um minuto para você fechar os olhos e agradecer a Deus. Agradecer o Senhor por esse momento, agradecer a Deus pela palavra. Agradecer a Deus pelo privilégio que Ele tem nos dado de estarmos aqui. Sem arrependimento não há mudança de vida. Sem arrependimento nós não vamos encontrar com Esaú, nós vamos cortar a volta dele. Nós não vamos mandar presente para Esaú, porque o nosso coração não mudou. Jacó, ele manda presente para o seu irmão agora. E ele manda presentes, ele manda mais presentes. Ele conversa de maneira diferente com o seu irmão agora, porque a vida dele foi mudada. Agora não é mais Jacó, é Israel. Agora não é mais usurpador, enganador, é Israel. Ele deixou Deus trabalhar na vida dele. A coisa mais importante na nossa vida é quando nós deixamos Deus trabalhar na nossa vida. É quando nós deixamos Deus tratar em nós. Porque o tratamento de Deus é aquilo que o servo disse aqui nessa noite, pastor Robert, pode doer, mas é alegria. Pode ter dor, mas é alegre, porque nós sabemos do resultado. Quando Deus trata, a gente já sabe do resultado, é gostoso, é bom. A gente sabe aonde a gente vai chegar em nome de Jesus. Não tem problema, porque é Deus. O problema é quando eu não deixo, é quando eu acho, é quando eu penso, é quando eu acho
que eu vou continuar. E Jacó até tentou, glória a Deus, que ele não conseguiu. Glória a Deus que ele não conseguiu. Isso é interessante, porque Deus falou isso comigo um dia aqui no altar. A irmã Zélia perdeu o filho, daí um mês perdeu o marido. E eu falei, como é que eu vou ajudar essa mulher? Mas assim da igreja orando. Um dia orando aqui no altar, Deus falou assim, fala com ela que comigo, para ela se dar bem, ela tem que ceder, ela tem que perder. Porque a pessoa fica assim, mas eu perdi o filho, agora eu perdi, peraí Deus, né? Aí eu cheguei lá e falei, irmão, olha, eu não sei o que Deus quer fazer na sua vida, mas com Deus você sempre vai perder. A vida da irmã começou a mudar. Ela entendeu que nós temos que perder para Deus. O problema é que nós queremos ganhar de Deus às vezes. Coloca a mão no seu coração. Pastor Robert, que Deus continue te abençoando. Abençoando sua família, abençoando seus filhos, seu genro, que é mais bonito do que você. Ele falou isso aqui, né? Glória a Deus, que Deus abençoe o ministério tremendamente em nome de Jesus. Que Deus continue trilhando, que logo essa pandemia acabe, né? Para que a gente continue celebrando ainda mais o Senhor em nome de Jesus. Amém? Coloca a mão no teu coração, vamos para casa. Antes de você colocar a mão no coração, sempre eu esqueço disso. Estenda as suas mãos ao Senhor. Nós vamos consagrar a sua oferta, o teu dízimo. Você que trouxe, você que não trouxe, você que vai trazer ainda, não tem problema. Pai, eu consagro esse dízimo, essa oferta ao Senhor. Consagro essas mãos levantadas ao Senhor. Eu consagro a semeadura da tua igreja. Eu consagro porque a nossa vida é uma semeadura. E toda semeadura tem colheita. Que o Senhor venha trazer abundância de colheita sobre a vida desta igreja, sobre a vida desse irmão com as mãos levantadas, estendidas para semear. Meu Deus, que venha ser abundante e que a tua obra seja, meu Deus, e as mãos que em nome do teu filho Jesus Cristo. Você que crê, diga amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz. Que as doces consolações do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus esteja hoje e todo sempre na tua vida, na tua vida, na tua família. Vá em paz e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.